Fala galera, beleza? Tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Dual Market para vocês e hoje vai ser uma base, né? Vai ser aquela introdução para que vocês consigam acompanhar os vídeos que o JJ vem postando semanalmente. Estou pensando em fazer uns 6 a 7 vídeos para dar esta base, para ser a introdução, para conseguir acompanhar esse conteúdo que o JJ vem postando. Beleza? Então no vídeo de hoje eu vou falar o que é uma opção. Opções são contratos de direitos e obrigações derivadas de um ativo. Então através das opções você vai ter sempre essa balança entre direito e obrigação. Direito vai ser a pessoa que compra e obrigação vai ter a pessoa que vendeu, certo? Então, que nem eu falei, quem compra a opção, que nesse caso vai ser esta pessoa com um saquinho de dinheiro, ela vai ter o direito. E quem vende a opção vai ter a obrigação. E esta pessoa dá direito. Quem compra uma opção, ela vai sempre pagar, certo? Então você paga para ter este direito. E quem vende vai receber este valor pago, porque você tem que receber um valor para estar nessa situação de obrigação. Então, retomando, quem compra uma opção vai pagar e vai ter o direito, e quem vende uma opção vai receber o valor e vai ter uma obrigação. Vamos no exemplo aqui na onde uma opção poderia se encaixar. Um exemplo bem prático na questão de investidor e empresa. Nesse exemplo aqui temos um investidor anjo, né? E esse investidor ele quer investir em uma empresa. E ele tem 100 mil reais ao todo para investir em startups e diversificar o portfólio dele. Beleza? E aí ele vai no mercado, procura diversos gestores, diversos empreendedores e encontra, claro, um dos melhores empreendedores e mais crânio, Sr. Starks. Sr. Starks chega pro investidor anjo, né, vulgo eu, e fala, quero 60 mil reais pela minha empresa. Cara, você como investidor vai pensar, 60 mil reais é muito quando comparado com 100 mil reais que eu tinha. Vai ser um peso de 60%. E além disso, o que o Stark está me oferecendo é uma startup. Então eu tenho muito risco de perder 60%. Então vocês percebem que é um valor muito significativo e, além disso, eu tenho um risco grande, porque não é uma empresa que se provou no tempo. E aí o investidor, como não é nada bobo, fala, cara, eu tenho que ver se essa empresa realmente é uma empresa lucrativa. Então eu falo, que tal? Você não vende para nenhum outro investidor e se ano que vem ela continuar uma empresa interessante, uma empresa lucrativa e que gere frutos, eu compro ela por 60 mil reais. Claro, isso não é nada bobo. Oferta maravilhosa, porque assim você vai ver se a empresa realmente é uma empresa durável. E o Stark, como não é nada bobo e é esperto, fala, não, tô fora. Sendo que o valor da minha empresa agora é 60 mil reais, para que eu vou esperar um ano, né, para vender para você pelo mesmo valor, pelo mesmo valuation que ela está agora. Não, é mais fácil se o valor dela é 60 mil reais, eu quero vender agora por 60 mil reais, não daqui a um ano, porque daqui a um ano pode estar valendo muito mais. Beleza? E ele não está recebendo nada disso. Então, é uma oferta pouco tentadora. Então, como a gente resolve isso? O investidor ele não quer comprar a empresa, o Sr. Stark, porque acha 60 mil reais um valor muito alto. Ele não sabe se é uma empresa lucrativa, uma empresa que vai gerar frutos, uma empresa que vai continuar se mantendo no mercado. E, no lado do Stark, ele não quer segurar a empresa por um ano para que o investidor compre por 60 mil reais. Mas isso é óbvio, né? Porque se a empresa vale 60 mil reais agora, não tem por que você esperar um ano para vender pelo mesmo valor. É só você procurar outros investidores que eles provavelmente pagarão. E o investidor fala, cara, já sei, eu quero muito essa empresa, então vou pensar no negócio, esse investidor aqui. O que você acha de me oferecer uma opção de compra no valor de 6 mil reais, então eu vou pagar 6 mil reais para ter essa opção de compra, para eu ter o direito, certo? Eu escolho de comprar
a sua empresa no valor de 60 mil reais a daqui a um ano. Então, vamos lá. Eu, voltando naquele primeiro exemplo, sou a pessoa da esquerda. Eu estou pagando 6 mil reais para ter o direito de comprar a empresa do Sr. Stark a daqui a um ano pelos 60 mil reais. E o Sr. Stark pensa, cara, agora sim, eu vou receber 10% do valor da empresa, certo? Para ter a obrigação de vender a empresa do Walmart por 60 mil reais a daqui a um ano. Então, nesta situação, eu estou pagando 6 mil reais para ter o direito e o Sr. Stark está recebendo esses 6 mil reais para ter a obrigação de vender a empresa dele a daqui a um ano. Então, vocês percebem como a opção funciona? De um lado, quem compra vai ter o direito, do lado, quem vende vai ter a obrigação. Fazendo um raciocínio naquele primeiro exemplo que eu falei, quem compra tem o direito, quem vende tem a obrigação. E, nesse exemplo prático, né, um investidor ele tem o direito, como foi acordado, a comprar a empresa daqui a um ano por 60 mil reais, pagando 6 mil reais. Então, o investidor ele pagou para ter esse direito 6 mil reais. E o Sr. Stark recebeu esses 6 mil reais para ter a obrigação de vender a empresa dele por 60 mil reais daqui a um ano. Raciocinando no mundo dos investimentos, vamos lá. O preço pago pela opção, 6 mil reais. O preço da ação, nesse caso, 60 mil reais. O tempo desse contrato, 1 ano. Quem vendeu foi o Sr. Stark, ele vai ter a obrigação. E quem comprou, que for um investidor, ele vai ter o direito. Então é assim que funciona uma opção. Vai ser sempre um contrato entre direito e obrigação, direito de quem compra e obrigação de quem vende, derivada de um ativo. Nesse caso, o ativo foi a startup do Sr. Starks. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não percam os próximos vídeos introdutórios que vai dar a base para que vocês consigam acompanhar os próximos conteúdos do nosso canal. Não se esqueça de deixar o like, ativar a notificação e colocar qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer feedback aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!